noite, galera do bem. Vocês estão bem? Hoje é sábado, 25 de janeiro. Vamos continuar o estudo no mesmo capítulo 17 que nós falamos na quinta, sobre a água que brotou da rocha. Agora, a partir do verso 8, diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolhe alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é minha bandeira, e jurou: Pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Muito bem. Os amalequitas eram um povo antigo, um bando de saqueadores nomádicos. No tempo do êxodo de Israel do Egito, eles achavam-se concentrados perto de Cades Barnea, no deserto de Negueb, ao sul da Palestina. Deste centro, os seus arraiais espalharam em toda a parte, até a península de Sinai e a Arábia do Norte. Grande parte do tempo viviam de saquear seus vizinhos no Pacífico, seus vizinhos mais pacíficos, A origem dos amalequitas é incerta. Em Gênesis 36, no verso 12, Amaleque é listado como sendo neto de Esaú. Entretanto, algumas autoridades fazem distinção entre este Amaleque, neto de Esaú, e os amalequitas encontrados na região do Negueb e do Sinai. Porque em Gênesis 14, 7, que é antes de Esaú, se refere a toda a terra dos amalequitas. Em Números 24, 20, os amalequitas são chamados o primeiro das nações, o que talvez indique a existência de outro povo chamado de Amalequita, que vivesse antes do Amaleque mencionado como descendente de Esaú. O primeiro encontro dos amalequitas com os israelitas se deu logo depois do êxodo do Egito, em Refidim, perto do Monte Sinai. Ali, os amalequitas
fizeram um ataque não provocado contra Israel, vindo pela retaguarda e exterminando os abatidos e afadigados. Lembrem-se que estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas caminhando no deserto. Então eles vieram por trás, sem aviso prévio, e exterminaram alguns dos hebreus. Josué aparece pela primeira vez agora. Ele comandou as forças israelitas na luta. Enquanto Moisés estava segurando o bordão, suspenso à vista do povo, para indicar que Jeová estava com eles. Nessa ocasião, Israel prevaleceu. Os amalequitas foram terrivelmente derrotados. Esta foi a primeira guerra de que Israel participou. E até hoje, Israel vive em guerra. Por causa da hostilidade e endurecida e irrazoável em relação ao povo de Deus, e porque não temeu a Deus, o povo amalequita veio a sofrer eterna proscrição, eterna perseguição, visto que agiram em oposição aos propósitos do soberano Senhor dos exércitos. Então, Deus decretou o extermínio dos amalequitas. Durante o resto daquele ano, em que Israel permaneceu ali no Sinai, e durante a sua peregrinação para o norte, em direção da fronteira meridional da Palestina, não houve mais molestação. Os amalequitas não mexeram mais com o povo hebreu. Mas quando eles chegaram em Cádiz, houve outro encontro entre os hebreus e os amalequitas. Os israelitas tinham intenção de entrar na Palestina pelo sul, ao oeste do Mar Morto. Eles enviaram espias para examinar a terra e determinar se era possível a entrada por ali. Ao voltarem, eles informaram que os amalequitas se achavam na Palestina meridional, juntamente com os heteus, os jebuseus, os amorreus e os cananeus. Isso desanimou o povo, de modo que mais uma vez o povo se rebelou contra Moisés. Então, por conta disto, mais esta rebelião do povo contra Moisés, Deus declarou, Deus, infelizmente, disse que aqueles hebreus não entrariam na terra prometida. Que triste. Saíram 600 mil homens do Egito. 600 mil homens, eu já expliquei em outro vídeo, mas eu vou dizer novamente. São homens que podem ir para a guerra, que podem pegar em arma, de 20 a 60 anos. Menos de 20 não são contados. Acima de 60 não são contados. Mulheres não são contadas. Isto nós vamos falar mais para frente, mas eu quero dizer para vocês que de todos
entre 20 e 60 anos que saíram do Egito, todo o povo pereceu no deserto por conta da dureza de seus corações obstinados. Somente 2 pessoas restaram, nem mesmo Moisés entrou na terra prometida. Mas isto nós vamos deixar para uma próxima ocasião, para a gente não pular etapas. Vamos fazer vídeos pequenos, porque as pessoas andam ocupadas demais para assistir vídeo com mais de 15 minutos, né? Assim sendo, eu vou tentar fazer vídeo de no máximo 15 minutos. E quem sabe as pessoas se interessem em ouvir e prestar atenção nos vídeos. Você passa 2 horas assistindo um jogo de futebol, você passa 5 horas e 40 minutos no celular, você passa mais um bom tempo assistindo sua novela preferida. Muitas vezes você vai num templo, independentemente de sua crença, você passa 1h30, 2 horas, algumas das vezes ouvindo bobagens de quem não se preparou para falar com o povo, mas é pesado demais ficar 15 minutos ouvindo o Silvio falando. Eu vou melhorar então. Eu vou dividir os assuntos o máximo que eu puder, de modo que vocês tenham tempo, não para mim, eu não quero o tempo de vocês. Eu quero que vocês tenham tempo para vocês mesmos. E entendo um tempo para vocês mesmos, eu espero que a palavra, não a minha, mas a de Deus, possa fazer efeito em vossos corações. Então ficamos assim. Deus os abençoe. Nós tratamos hoje do primeiro confronto armado do povo de Israel, ainda não estabelecido como Estado, como nação. Eles estavam caminhando em direção à terra prometida, à terra de Canaã, onde, aliás, Jacó morava com seus filhos, antes da grande fome que devastou toda a terra. Então, vocês têm praticamente 90 vídeos que vocês podem assistir e ver a cronologia dos fatos. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a sua noite de sábado. Deus te conceda um bom domingo e até a próxima terça-feira, se Deus permitir e nós vivermos. Fiquem com Deus. Tchau.